Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou Almir Policarpo, esse aqui é o nosso canal, o Evangelho no Tempo da Pandemia. Nós estamos aqui trazendo o nosso estudo daquela série que denominamos O que aprendemos com a pandemia. A ideia dessa série é usar uma palavra, uma pergunta do Livro dos Espíritos e trazer um tema de reflexão desses aprendizados que tivemos aí ao longo desses 2 anos, mais de 2 anos já que estamos na pandemia, com seus efeitos e todas as transformações que eles trouxeram, que essa pandemia trouxe para a nossa vida. Então o tema dessa noite aqui é o perda, né? Nós vamos falar da perda, e esse é um tema que dá para a gente analisar de várias formas, né? São vários os ângulos que você pode olhar, porque na verdade a perda ela estava atrás de todas as sensações mais estranhas que sentimos aí ao longo dessa pandemia. Então a gente vem tratando aí nas últimas semanas, né, de várias sensações, vários sentimentos, né, como insegurança, dor, adversidade, adaptação, e tudo isso a gente referencia, né, todos esses sentimentos e essas sensações, elas fazem sentido principalmente por conta dessa sensação de perda, né, porque acho que foi uma das primeiras coisas que mais nos tocaram aí ao longo desse período, porque de um momento para o outro a pandemia chegou sem avisar, sem qualquer aviso prévio, sem qualquer informação, e transformou a nossa vida, trouxe a nossa vida aí para uma grande confusão, uma grande bagunça. Então, tudo que a gente tinha fixado na nossa vida, todas as nossas rotinas, tudo aquilo que estávamos acostumados a fazer, a forma como executávamos os nossos trabalhos, né, as possibilidades que tínhamos de nos movimentarmos livremente de um lugar para o outro, para o nosso trabalho, para passear, para viajar, para visitar alguém, tudo isso foi transformado, né? A própria relação com familiares, com amigos, os esportes que praticamos, os nossos hobbies, a nossa tranquilidade em saber exatamente o que aconteceria conosco, como geríamos a nossa vida, tudo de uma certa forma foi perdido, né? De uma hora para outra a gente acabou tendo que aprender a lidar com coisas muito diferentes, perdendo situações, perdendo a segurança, perdendo aquilo que nos dava aí uma base para seguirmos. E fora essas perdas que a gente está dizendo da rotina, do dia a dia, a gente tinha ainda a perda maior, que era a perda da própria vida. Então nós estávamos aí olhando ao nosso redor e vimos no mundo inteiro, né, muitas pessoas morrendo, né, muitos parentes, muitos amigos, muitas pessoas ao longo de todo o mundo, né, não era uma situação difícil nesse momento na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Era uma coisa mundial e é uma coisa que chocava, porque nós somos de uma geração, pelo menos nós aqui brasileiros, né, em outras partes do mundo, passaram por dificuldades, por guerra, mas para nós aqui brasileiros, a gente não tinha conhecimento de uma situação de tantas mortes, tantos desencarnes, uma situação tão agravada, porque nós não participamos de nenhuma guerra nesse período, né, da nossa vida aqui, acho que estou falando dessa geração, então é óbvio que no passado tiveram, mas essas pessoas são muito poucas, já estão com muita idade, mas nós não tivemos, a grande maioria da nossa população hoje não teve essa possibilidade de conviver com uma situação de morte tão grande, com guerras ou com epidemias, né? Então isso foi uma situação que nos chocou bastante, porque a gente está vendo, de repente, as pessoas queridas desencarnando, e quando a gente tinha pensamento de que essas pessoas durariam bastante, teriam uma longa vida e teríamos muito mais vida para conviver com todas essas pessoas queridas. Então, a questão do Livro dos Espíritos, que a gente está usando como base para esse estudo, ela fala justamente desse sentimento de perda de parentes e amigos, e olhando, nós vamos olhar esse tema da perda por esse aspecto, né? Seria muito normal falarmos da perda sob o foco do desencarne, da morte, né? Mas esse é um tema que a Flávia vai nos trazer daqui a algumas semanas mais especificamente. É óbvio que essa perda envolve a morte, envolve o desencarne, mas a ideia é que a gente possa olhar com isso aí, não com o olhar da trajetória dos espíritos que desencarnaram e tal, mas sim com esse significado de perda para cada um de nós, e a nossa capacidade de mantermos a comunicação com esses espíritos queridos que partiram. Então vamos lá, vamos para a questão 934 do Livro dos Espíritos, que é essa que estamos usando como base, que ela nos fala que a pergunta de Kardec é: a perda de entes queridos não nos causa um sofrimento tanto mais legítimo
quanto ela é irreparável, independente de nossa vontade? E a resposta dos espíritos vem com dois componentes. Primeiro, diz, olha, essa causa de sofrimento atinge tanto o rico quanto o pobre. É uma prova ou expiação e lei para todos, mas é uma consolação poderdes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios de que dispondes, enquanto esperais o aparecimento de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Então, o primeiro esclarecimento que a resposta dos espíritos nos traz é isso: o desencarne, processo natural, atinge todo, independente de credo, condição social, né? É uma lei divina, simplesmente isso. Todos nós vamos encarnar, vamos morrer, queiramos ou não queiramos, isso vai continuar acontecendo, isso é a lei natural, né? Isso é uma lei divina, isso vai acontecer, é a regra para todo mundo. Então, como coisas naturais, tem que ser entendida como, como, como uma coisa natural, como uma situação natural, e temos que aprender a conviver e a lidar com ela. E ele nos traz um outro componente que fala da questão de se esse sofrimento é prova ou expiação. Então, de uma forma bem simples, né? A prova normalmente é uma situação que nós temos no nosso plano reencarnatório que vai possibilitar que a gente viva uma dificuldade, viva um problema, que nos ajude a aumentar a nossa compreensão do processo reencarnatório, dos nossos aprendizados e das necessidades de transformação que nós temos. Então, a prova, como é uma prova normal para o estudante, né? É aquela dificuldade, você se prepara, vai lá, passa por ela e ao final, se você se dá bem, o aprendizado é muito grande. Se você se dá mal, você vai tentar de novo, vai aprender outra vez, vai ter uma segunda chance também, vai seguir. Mas é algo esperado. Todo aluno entra no ano letivo sabendo que terá uma série de provas. Assim como nós, quando chegamos aqui, embora isso não esteja claro, hoje com o conhecimento que nós temos da doutrina dos espíritos, a gente pode ter essa certeza de que várias provas estão no nosso caminho, que as dificuldades estão aí, justamente para que a gente aprenda a superá-las, que a gente se transforme e que a gente melhore. E a expiação tem um outro caráter mais de compulsoriedade. Então, se a gente está com uma dificuldade de passar por alguma situação, de sofrer um pouco para ter um aprendizado que necessitamos para a nossa melhoria, o plano espiritual acaba colocando cada um de nós de frente com situações muito difíceis e que faz com que, na força, né, na marra, a gente passe por aquela situação e também aprenda. Mas não é uma prova escolhida. A prova você escolhe, né? Você, ou pelo menos aqueles que zelaram aí pelo seu plano reencarnatório, prepararam para você. E uma situação de expiação não é. É uma necessidade mesmo. A gente não está conseguindo ir adiante, a gente não está conseguindo ir além. Então, o plano espiritual acaba colocando-nos numa situação muito dolorosa para que a gente possa aprender, mesmo que nós nunca teríamos escolhido tal situação para viver. E quando a gente olha esse tipo de desencarne que está acontecendo, né, quantas pessoas desencarnaram ao longo desses últimos 2 anos, né? Muitas pessoas, né, uma quantidade enorme. Então, isso a gente pode caracterizar até como um daqueles desencarnes coletivos, né, que são aquelas situações em que o plano espiritual acaba dando uma organizada. Quando? Em que situações o plano espiritual coloca nessas situações? A gente pode olhar por duas óticas, a ótica daquele que está desencarnando e a ótica daqueles que estão ao redor. Então, nós somos muito presunçosos, somos egoístas, somos vaidosos, nós temos, né, nos achamos muito melhores do que somos, na verdade. Né? Nos falta, muitas vezes, um dado de realidade das nossas limitações. E, de repente, o plano espiritual mostra, diz, olha, estão vendo? É isso, vocês são frágeis, vocês são simples, vocês não podem tudo, né? Existem coisas que vocês não conhecem, né? E a situação dessa pandemia é justamente essa, né? A gente saiu perdendo coisas, perdendo situações, sem ter a menor ideia para onde seguir. Né? Acho que essa é a sensação que todo mundo tem desde o começo, de, bom, e agora? O que vamos fazer? Para onde vamos? Todo mundo realmente perdidos, porque perdemos as nossas referências e estavam sendo ameaçados por algo que a gente sequer conseguia entender do que ele significava, né? Da onde vinha aquilo. Então, e para aqueles que partiram, pode ter sido uma prova, pode ter sido uma expiação. Então, várias pessoas podem ter necessidades de reajustes de outras encarnações, de outras situações nas suas vidas em que precisaram ser levados a essa morte sofrida, essa morte prematura, essa dificuldade, essa perda de pessoas que estão ao nosso redor. Enfim,
mas é uma forma do plano espiritual aí dar uma ajustada nessas situações, fazer com que a gente entenda o nosso tamanho, né? Entenda as nossas limitações, aprenda, e acho que é um pouco disso que a gente precisa se alimentar, né? De entender aí quais são os caminhos adequados, o que, que a gente teria para fazer, por que, que a gente está nesse caminho aí, por que isso faz sentido na nossa trajetória como espírito, né? Então, desses que desencarnaram, muitos estão realmente cumprindo aí uma expiação por terem alguns ajustes por ser feitos, e outros simplesmente chegou o momento de desencarnar e são chamados aí ao plano espiritual até para poder ajudar nessa situação espiritualmente tão caótica como aquela que nos encontramos agora. Então, eu tenho certeza que, assim como eu, tenho amigos que muito trabalhadores, muito espiritualizados, com muito compromisso, que acabaram desencarnando, e que eu tenho certeza que eles estão por aí ou logo estarão já no reforço trabalhando. Essas não foram as pessoas que tiveram grandes ajustes ou tiveram que passar por esse sofrimento. Não, foram chamados, chegou a hora deles seguirem. Então, o plano espiritual nos deu aí com muita perda e dor, né? Ao longo desse processo todo, uma oportunidade para que a gente possa valorizar as nossas vidas, as nossas relações. Acho que esse era um grande chamado, né? Mesmo as pessoas menos sensíveis conseguiram compreender que, de repente, aquelas pessoas queridas nós não teremos mais, não tenho nada a fazer com isso, por mais que eu quisesse fazer de outra forma, isso não está no nosso controle. E que aí as oportunidades vêm e vão. E se a gente está encarnado, se a gente está atento, se a gente sabe das nossas responsabilidades, a gente tem que aproveitar cada um desses chamados, né? Cada uma dessas oportunidades. Nós temos aí um componente de muitas vezes, deixa para depois, daqui a pouco eu faço, mas assim, a oportunidade é perdida, não é adiada. Não, em vez de fazer agora, eu vou fazer depois. Não, se eu tenho uma oportunidade de fazer agora e faço, no depois, quando eu estaria gastando para fazer essa mesma coisa que eu posterguei, eu poderia estar fazendo outra coisa, poderia estar dando um passo a mais. Então a gente precisa deixar de lado, entender que somos seres trabalhadores, ativos, estamos aqui para nos transformar constantemente. Então não podemos abrir mão de nenhuma oportunidade. Elas podem voltar, algumas voltam, mas assim, seguramente, se é uma boa oportunidade, você faz a transformação anterior, quando você chegar lá na outra oportunidade que você vai ter de se transformar, você perdeu já de ter vivido todo o benefício dessa transformação anterior e vai gastar tempo em fazer algo que você já poderia ter feito anteriormente. Então, a gente precisa aí entender que acho que é um aprendizado dessas perdas, dessa pandemia toda, é que a gente tem a oportunidade de compartilhar a vida com um monte de pessoas e que se a gente perde essa oportunidade de estar com alguém, de dar um abraço, de dizer que ama, talvez a gente não tenha uma segunda, porque o mundo se transforma e essas oportunidades podem ir embora. A outra parte da resposta, ele fala diretamente a nós, né? Nos lembra que somos espíritos, que estamos aqui num plano de reencarnação para corrigir o nosso espírito e que essa condição de espírito não acaba, os espíritos são imortais. Então, a perda, né, essa perda que nós entendemos do ente querido que desencarnou, que morreu, ou seja, a morte física, ela não é o fim das nossas relações, das nossas atividades afetivas. Né? A gente tem uma relação espiritual com muitas pessoas, com todas essas pessoas que estão aqui na nossa vida, todos aqueles com quem nos relacionamos, a gente tem essa oportunidade de convivência, de aprendizado, e nós fortalecemos esses laços. Então, a partir desse momento em que há o desencarne de alguém querido, de um ente querido, nós podemos continuar as nossas ligações espirituais com eles. Elas continuarão, nós somos uma grande família espiritual e que às vezes a gente vem na mesma família, às vezes vem como amigo, às vezes você está andando na rua, entra numa situação completamente cotidiana, encontra com alguém que você nunca viu mais gordo, começa a conversar e vem aquela identidade enorme que parece que somos amigos há anos. E é verdade, nós somos há séculos, há milênios, há sabe-se lá quanto tempo, porque somos espíritos. Nossas trajetórias já se cruzaram e aquela identidade, aquela sensação, aquele reconhecimento que não é racional, que a gente não consegue, né, identificar de onde vem, é disso, é de muitas experiências. Nós temos experiências com muitas pessoas, com muitos espíritos, em diversas oportunidades distintas. Então a gente tem essa ligação e essa ligação continua. Então aqueles que partiram, né, para aqueles que têm a mediunidade
mais desenvolvida, pode ter uma situação de ter algum contato mediúnico, né? Uma comunicação mediúnica, o que também não é muito normal para alguém que desencarnou há pouco tempo, mas pelo menos essa situação do nosso pensamento, né? O nosso pensamento é muito poderoso, a gente pode levar com ele tudo que temos de bom e também de ruim para onde nós quisermos. Então essa sensação, né, sempre que temos a falta de alguém, sentimos a falta do ente querido, se a gente pensar nessa pessoa com amor, das boas lembranças, das situações agradáveis que pudermos disponibilizar, essa sensação chegará a ele, e o inverso também é verdadeiro. Então, quantas vezes a gente não acorda, ou de repente a gente passa numa situação e vê uma lembrança enorme de uma pessoa querida, uma sensação, né, de uma palavra, de um abraço que a gente recebeu dessa pessoa há sei lá eu quanto tempo, é porque não é só uma sensação, não é só uma lembrança, não é só algo que está dentro da gente, é uma sensação que existe, essa troca das energias, né, ao longo de todo o tempo, incessantemente, ela existe. Então, o Livro dos Espíritos vem nos mostrar isso, que nós temos aí essa condição de continuar transmitindo os nossos sentimentos, o nosso amor, a nossa sensação, para todos os espíritos queridos, inclusive aqueles que se foram. E logo mais estaremos lá no plano espiritual e vamos nos encontrar com eles e assim vai caminhando essa nossa longa trajetória de espíritos imortais. Então, compreendendo essa possibilidade de estarmos em relação constante com essas pessoas que foram relevantes e que continuam sendo, que são parte da nossa família espiritual, né, a gente precisa se perguntar um pouco assim, o planeta Terra passou por tanta dor, por tanta privação, tantas pessoas partiram, né, por que nós estamos poupados? Por que a gente continua aqui, encarnados no planeta Terra? Então, a minha sensação é que se aqui estamos sobreviventes a toda essa pandemia, esse caos, e assim, várias pessoas estão numa situação de terem sobrevivido depois de passar por longas privações, doentes, internados, com muito sofrimento, né? Algumas pessoas sofreram mais e continuam encarnadas, felizmente, aí podendo levar adiante os seus compromissos. E outros, como eu, estou saindo do Covid agora, mas foi uma coisa muito simples, né? Felizmente peguei a doença nesse momento em que já existe aí toda essa coisa de vacina, que está tudo mais administrado, então, para mim, eu fiquei gripado mais uma vez e estou saindo disso vivo. Mas também, se a gente está saindo, né, todos nós que estamos saindo, seja com muito sofrimento, seja aqueles que, como eu, tiveram praticamente nada, então, vamos pensar, por que nós estamos aqui? Né? Qual é o nosso caminho? Nós não estamos à toa, nós estamos aqui nos desenvolvendo, crescendo, nós somos co-criadores, nós somos responsáveis pela transformação do universo como um todo. Então, se estamos aqui é porque temos coisas a fazer, temos que ir adiante, temos que fazer a nossa parte e não perder mais essa oportunidade. Na verdade, estamos aqui, foi nos dada uma oportunidade de continuarmos e seguirmos aqui na nossa trajetória, em todo o nosso trabalho de transformação de nós e de cada um daqueles que estão com cada um ao nosso redor dentro desse mesmo planejamento reencarnatório. Então, para a gente caminhar para o final, né, acho que a proposta maior era a gente pensar com muita gratidão, né, agradecer aí para todos aqueles espíritos que desencarnaram, aquilo que a gente entende como perda, né, todos aqueles amigos, parentes, queridos, que nós perdemos a convivência material, mas que continua toda a nossa capacidade de convivência espiritual, e agradecer pela oportunidade, porque tivemos essa jornada juntos aqui nessa encarnação, pudemos trocar, pudemos aprender, pudemos reforçar os nossos laços, e isso só vai nos levar a ter outras experiências melhores com cada um deles, em outras oportunidades que surgirão aí nas encarnações sucessivas, né? E outro agradecimento que a gente tem que fazer para encerrar é justamente esse agradecimento de termos mais uma oportunidade, né, de continuar o nosso aperfeiçoamento individual. Então, nós somos sobreviventes a essa pandemia, somos sobreviventes à Covid, e a gente tem que valorizar muito essa sobrevivência e agradecer muito por essa oportunidade de seguir na nossa melhoria espiritual e no nosso caminho de crescimento e de transformação que o plano espiritual reservou para cada um de nós, segundo as nossas próprias necessidades. Então, que a gente siga com essa sensação de agradecimento, de gratidão por estarmos aqui, possamos fazer
cada vez o nosso melhor. Eu agradeço aí a presença de todos, agradeço a companhia de sempre, e fica aqui o convite. Na próxima semana a Flávia vai trazer o tema paciência, que vai estar fundamentado na pergunta 132 do Livro dos Espíritos. Uma ótima semana a todas e que estejamos juntos aí na próxima semana.